dia. Obrigada, gente. Obrigada, Valéria, pelo convite. Eu vou primeiro pedir desculpas, pode ser que eu tussa bastante, porque eu estou com uma tosse que é diagnosticada crise climática. Acho que é conveniente com o tema, né? Então, resolvi vir assim mesmo. Eu trabalho com o Marcelo desde 98, né? Eu sou sócia do Marcelo e a gente fundou juntos o Instituto A Gente Transforma. Na década de entre 2010 e 2016, porque a gente vinha trabalhando com projetos de arquitetura, varejo, muitos anos, e a partir do momento que teve a entrada da televisão assim na nossa vida, a gente entendeu a amplitude, né, de coisas que a gente podia fazer, o conhecimento do Brasil, diversas parcerias com o Sebrae, e também um interesse, né, em fazer algumas coisas que fossem transformações reais a partir do design e da arquitetura. O escritório nasceu muito do design de produto também. Então, a gente, nesse diálogo com o varejo, veio muito do gosto, né, pelo entendimento do que é uma marca, o entendimento de como você constrói as coisas, é um misto de um olhar técnico, assim, de engenharia, mas também um olhar antropológico, né? Eu trouxe alguns projetos. Vamos ver. Aceita. Eu vou começar por esse. É um projeto que a gente fez através do Instituto A Gente Transforma. E eu vou começar falando disso, porque ele é um produto, né, resultante de um processo muito grande de transformação social. Esse é um projeto que foi apoiado pelo BID, né, que é o Laboratório de Desenvolvimento do Banco Interamericano de Desenvolvimento, um laboratório de inovação, e pela Prefeitura de Maceió. Esse projeto, acho que não é assim, é assim. Esse projeto começou por enxergar o problema da cadeia do sururu. O sururu é um molusco que nasce nas lagoas, né, numa água que é saloba, e ele é um molusco que era um problema ambiental. Achei que alguém te perguntou. Ele é um molusco que tem um problema ambiental que é o resíduo, a concha. Então, eles nos chamaram para pesquisar soluções para o uso da concha. E a gente, através de uma pesquisa feita pela USP, né, legal estar aqui, o laboratório de pesquisa da USP, pesquisou as propriedades e a gente percebeu que o grande ativo dessa concha é calcário, então podia substituir a areia. Então, a gente começou a pesquisar produtos cimentícios, como que a gente poderia fazer uma composição com cimentício e resultar em produtos para a cadeia do mercado da construção. Esse problema socioambiental é esse contexto, né, um contexto de favela, assim, a gente vai em bastante lugares, mas esse é um lugar especialmente assim, com uma qualidade de vida muito angustiante, é um dos menores índices de desenvolvimento humano. As marisqueiras tiram, né, despinicam, né, a concha, e o sururu é um patrimônio material do estado de Alagoas, né? Então, assim, é um produto relevante, é icônico, simboliza o estado. Só que a pessoa que vive e coleta esse sururu vive nessa condição. O que a gente faz, né? A gente tem uma metodologia de trabalho que é interação com a comunidade. Porque não adianta você resolver um problema ambiental, né, que é tirar todo esse resíduo do canteiro, e levar ele para concorrer com a areia, que é um commodity, né, e só tirar da comunidade. E esse pessoal que está trabalhando? Né, a gente tem que fazer alguma coisa com as pessoas. Eu acho que o olhar para a sustentabilidade, ele tem diversos aspectos, né, mas o social é muito relevante. Então, a gente faz um trabalho, começa o trabalho por conectar com a comunidade. Então, a gente fez um festival cultural, a gente apresentou ali, aí você começa a ver aquela comunidade pobre daquele jeito, o tanto de riqueza cultural que existe. Por quê? O que a gente está falando? Identidade. A gente não quer chegar lá e assinar um produto. A gente quer que isso tenha permanência, que a comunidade sustente esse projeto, que esse projeto seja longo, tenha longevidade. Como se envolve as pessoas nessa cadeia. Então, aí, tinha um boi desse nível.
lá na comunidade. Tem as meninas do balé, capoeira, a canoagem na própria lagoa, onde nasce o sururu. A gente fez uma competição de canoa, fez um concurso com os melhores chefes da cidade como júri. Qual é o melhor prato de sururu do mundo? É isso, né? Lá pode ser o melhor do mundo. E aí a gente passa para uma parte técnica, né? Depois que a gente conhece as pessoas, envolve as pessoas nisso, a gente cria um grupo de trabalho e começa um desenvolvimento técnico com base no estudo da matéria-prima, granulometria, propriedades, e aí os testes com as massas. A gente conheceu um artesão na comunidade que fazia vasos de cimento para vender no farol numa caçamba de obra. E aí a gente começou com ele, né? Um puta professor Pardal, assim, uma pessoa maravilhosa, fazia tudo no barraco dele, tinha uma oficina. A gente falou, vamos começar por ele. Não vamos começar pela industriazinha de concreto que tem ali, vamos começar pelo cara, porque a gente tem que trazer essas pessoas, né? Porque a indústria ela está lá, naquele rotina dela, no desenvolvimento dela, vamos começar pela comunidade. E aí a gente montou, que é esse, né, o Itamácio, a gente fez esse cobogó, o cobogó ficou legal, a gente tem 80% de sururu, 20%, tem quase 80% de sururu e tem 20 e poucos por cento de cimento na composição. E aí, a gente estava fazendo as lojas da Farm. Aí a gente pôs esse cobogó lá na loja da Farm de Miami. E aí a gente postou isso e a Porto Belo veio atrás da gente e falou, pô, eu quero esse produto. E aí a Porto Belo foi não é só um revendedor, mas foi um apoiador importante desse projeto, porque ofereceu a estrutura técnica, né, da Porto Belo para fazer pesquisa, desenvolvimento, a parte principalmente cheiro, impermeabilidade da peça. Então, como que a gente pode viabilizar uma peça dessa que sai de um barraco na favela? E aí, com o dinheiro que a Porto Belo comprou, esses cobogós, a gente melhorou o barraco do Itamácio, fez cobertura, fez um monte de coisa para continuar, dar vazão, assim, tração, pôr mais gente para trabalhar. A gente tem um parceiro nesse projeto, que é o IABS, e o IABS, então, ampliou a parceria com o BID e conseguiu, com a prefeitura da cidade, a UFAL, uma doação de um imóvel lá na favela, que era um imóvel, uma área pública, que tinha lá uma escolinha que estava fechada. E a gente fez, então, depois eu vou mostrar melhor, mas a gente fez esse entreposto do sururu com máquina, melhorou o processo produtivo, que era peneirado na mão, agora não é mais, tem maquinário para moer, tem maquinário para bater, e uma infraestrutura de secagem e tal. E o IABS, e aí a gente fez, junto com o Laboratório de Economia Solidária da UFAL, um trabalho de criar um banco social lá na comunidade. Então, o que acontece? Esse lixo, né, que era a casca do sururu, que era jogada fora, hoje as marisqueiras vendem limpo para um banco social, que chama... como chama o banco? É um nome legal. Esqueci. Tem um banco social e elas vendem e recebem numa moeda social que chama sururote. E aí elas usam essa moeda no mercado local, né? Então, assim, usa na farmácia, venda, mercado e tal. Uma coisa que antes não tinha valor, e emprega as pessoas da comunidade na produção do cobogó. E a Porto Belo vende, né? Então, a Porto Belo hoje é representante exclusiva do cobogó. A gente ganhou o prêmio IFE, ganhou também um prêmio de Seul, que é Human City Design Award. A gente era a menor peça dentro dos projetos selecionados, eram os projetos de parque e tal, mas como a peça ela tinha um impacto social grande, né, e uma continuidade assim, já teve esse reconhecimento. E tem essa luta, né, de se manter, e como que baixa o preço, e como que o cobogó fica mais barato. E a Porto Belo entende isso, então não marca, como marca os produtos dela, não é com um markup menor, assim, markup que só viabiliza o produto, para que esse produto tenha uma capacidade de alcançar mais mercado. Depois disso, a gente fez esse produto, que não é produzido lá na comunidade, é numa indústria parceira da Porto Belo, mas que usa 70% do sururu na composição, é uma linha que chama Solar, Specific.
um revestimento para áreas internas, tem várias cores, e, enfim. Agora eu vou falar um pouco desse caso, né, de outra maneira de trabalhar. A gente foi convidado pela Farm, um pouquinho antes da pandemia, para fazer o conceito das lojas do Global, né? A Farm abria a primeira loja dela aqui no Sorro, uma loja temporária, e é um edifício que a gente propôs, então, um projeto que fosse uma ocupação, né? Então, assim, o trabalho de arquitetura foi não gerar muita mudança, porque seria um espaço provisório, mas não é, eles estão lá até hoje. E a gente propôs um projeto que, assim, a Farm ocupa esse lugar, né, da moda brasileira, de falar de brasilidade, de representar uma brasilidade. E o nosso projeto propôs que a Farm fizesse isso levando produtos dos artesãos brasileiros para lá. Então, assim, para ter um lugar de fala bem consistente e para a gente conseguir impulsionar comunidades artesãs que fazem realmente coisas que estão que representam, né, sua cultura. Então, a gente tem as araras, que são bordunas carpó, né, que eram armas, e daí agora eles fazem essas bordunas para a Farm, elas são as araras. A gente desenvolveu deixa eu passar umas fotos aqui melhor. A gente tem um trabalho com a Ilha do Ferro, então o mobiliário todo da Ilha do Ferro, os artesãos que trabalham com galhos da natureza. A gente tem os provadores, que são essas ocas, que são feitas pelo Gustavo Silvestre, o projeto que ele toca, que chama Ponto Firme. São homens crocheteiros de uma penitenciária lá em Guarulhos. Então, desenvolve esse grupo de homens crocheteiros. O provador ele é sensacional, assim, quando a gente entra dentro, tem umas pedras, e tem esse trabalho, assim, que tem uma pulsação importante, né? Tem um trabalho do Denilson Banil na parede. Aí a gente fez diversos formatos, né, para a Farm. Uma expansão para eles, que são as pop-ups, né, que eles entram dentro de outras lojas. A gente fez em diversas cidades americanas. E entrando sempre, em cada uma delas, a gente explorou bem um tipo de artesanato. Então, esse aqui, por exemplo, tinha muito da Ilha do Ferro. Esse tem muito do artesanato desses bichos, que é uma comunidade que faz lá na Amazônia e outra aqui em São Paulo, na praia. Aqui a gente fez um trabalho com uma comunidade do Sul, que esse tapete todo é de pet reciclado e bordado pelas bordadeiras, elas que fiam, elas que tingem, porque é inverno, né? Então, a gente sempre traz no ambiente uma forma de dignificar, né, esse nosso saber fazer. Tem um problema, né, assim, cultural da gente, que eu acho que é cultural de todo o país novo rico, né, que quer esquecer um pouco essa tradição da manufatura, porque as pessoas faziam porque precisavam, né? Os indígenas não usavam cesto de adereço, né, era a sua despensa de comida. Então, por muito tempo, né, eu acho que isso tem uma grande mudança, né, no contexto atual, de olhar para o Brasil nesse aspecto da valorização cultural. E tem uma defesa que eu acho que é importante fazer quando a gente fala de preço das coisas, que é assim: todo cliente, né, qualquer pessoa, ela compra um produto gringo manufaturado, entende esse valor e esse valor agregado. Né, quando você compra uma bolsa, sei lá, Prada, Hermès e tal, você fala, é tradição familiar, é aquele artesão. Então, né, quando você vai comprar um tacho de cobre no meio da estrada, você fala, pô, mas é caro que nem Tramontina. Né? Então, eu acho que é importante que a gente entenda que tem um aspecto de limitador, né, do nosso país colônia, que enxerga o pobre, né, e não o cultura. E eu acho que isso tem
a gente está com a gente, né, mudar essa história. Vou pegar uma água. Certo, obrigada. Essa também é uma outra ocupação, lá em Los Angeles, de uma casinha super simpática, assim, de rua, que a gente fez um trabalho com palha, era uma loja também provisória. Então, para entender... Obrigada. Acho que tem uma coisa aqui, né, no trabalho da gente, que tem um conceito que orienta, que ele não é preso numa estética, né? Ele não é refém da replicação. O que a gente replica? A gente replica a ideia de ocupação, a gente replica a ideia do manual como um valor, mas a gente não replica essa identidade, ela não está só na composição. A composição ela pode se renovar. Então, tem algumas coisas que a gente mantém, né? Claro, as araras, um pouco de verde na loja, essa comunicação, mas a gente trata cada espaço como de uma forma. É claro agora que com o rollout, a gente depois se debruçou, daí eu vou mostrar, mas assim, com o rollout das lojas gringas, precisou padronizar um pouco mais e tal, mas tudo nasceu assim, dessa experimentação, dessa possibilidade da gente experimentar um conceito. Essa é uma loja em São Paulo, que era um restaurante chinês. Então, tinha um monte de águas, assim, vários telhadinhos. A gente só cortou, né, a loja. E aqui era tudo estacionamento, então a gente devolveu para a cidade um jardim de Mata Atlântica. Foi o Ricardo Cardim que fez. E a gente fez essa cobertura em bambu, né, para trazer para essa intervenção o espírito do manual e da tecnologia de baixo impacto. Então, é um perrengue trabalhar com isso, é bonito, é lindo. A gente, quando trabalhou, a gente usou as normativas, a gente chama sempre um calculista, que a arquitetura tem que trabalhar com os parceiros de tecnologia. É assim, um negócio que não dá para você só ficar especificando, se você tem esse desejo, né? Até é legal ir esse encontro, porque facilita a gente conhecer o que existe, né? Mas porque assim, é uma procura insana de tentar inovar e conseguir até o fim com essa ideia. Quando a gente fez essa loja, a gente não tinha normativa no Brasil ainda para o bambu, né? Foi em 2021, acho. Estava no final da pandemia, a gente lá, inaugurando a loja. Mas a gente usava no Brasil a normativa da Colômbia. E aí, assim, quem lauda, quem coisa a estrutura. Então, assim, é difícil, né? Eu acho que as coisas têm que caminhar. O papel da gente aqui não é só pressionar a indústria. A gente tem que pressionar o IAB, né, para validar a normativa. A gente tem que pressionar o governo, porque taxa o artesanato do mesmo que taxa a Arezzo. Entendeu? Então, assim, como que você faz para implementar essas culturas? Você tem que usar a força de articulação pública para que as políticas públicas mudem, né? Então, assim, eu acho que reunião de... Por que existe conselho de classe, instituições, tipo isso, né? Rede? Eu acho que é para isso. Eu acho que a nossa força tem que estar concentrada em viabilizar soluções para que as mudanças sejam efetivas. Porque é muita luta para fazer o primeiro, para fazer o segundo, fazer os primeiros 10. Então, a gente precisa trabalhar nesse sentido. Bom, aqui mais umas fotos, né? A estrutura de eucalipto que a gente preservou. A gente usou o tijolo no piso, toda essa composição de texturas, né? Isso foi muito legal. O pedreiro artesão. A gente falou para o pedreiro, você sabe fazer aquele acolherada de parede? Eu lembro disso. E aí os pedreiros, assim, com aquele orgulho de lembrar como que fazia essa massa. Nos anos 70, eu lembro. Eu fiz uma vez lá, sei lá, no Guarujá. Então, faz aí uma amostra para a gente ver. Então, acho que tem também essa valorização do profissional que está na obra, no canteiro. O canteiro é um lugar maravilhoso, inspirador. Aí, esse trabalho, né, de
insolação natural, sempre que é possível, com a luz que entende essa composição. E o principal da luz numa arquitetura, eu acho, de varejo, é a gente conseguir ter coragem de lidar com a área de sombra, né? Porque quando a gente põe uma luz total, assim, a gente não tem textura, não valoriza, é a sombra que dá a textura. Então, lidar com a luz natural e artificial como composição também é um negócio que a gente sempre luta nos nossos projetos, trazendo projetistas de iluminação que a gente acredita, que sabem trabalhar desse jeito, e que não trabalham só com programação de Alux para eliminar toda a área de sombra, mas concentrar a luz nas coisas que precisa, produto, enfim. Essa é uma outra farm que a gente fez, foi lá no Le Bon Marché, em Paris. Então, é isso, né? Então, assim, a gente cada vez vai trazendo um grupo. Esse grupo aqui de mulheres que fazem com a seda do Buriti, né, essa rede, é uma coisa, assim, uma obra de arte, né? Depois a gente fez um trabalho com um grupo de mulheres costureiras lá de Salvador, que fizeram essas folhas. Elas são de terreiro. Então, elas fizeram essas folhas, que chamam, essa instalação chama Folhas Sagradas. Então, o Alberto Pita fez a estampa, que é um cara que era do Afro-Reggae, que é um grande conhecedor, né, tanto da linguagem africana. Ele fez todas as roupas, né, do carnaval, dos blocos de carnaval. Então, a gente fez essa interação delas, costureiras. Essa canoa, a gente trabalha com uma comunidade lá no Amazonas, né, e a gente trouxe a canoa deles, a gente comprou a canoa deles para ser um centro de loja. Tem as peças da Ilha do Ferro, então as ocas, os provadores, então coisas, claro, que são a identidade que a gente vai construindo na marca. Eu vou acelerar. E aí, bom, enfim, aí agora a Farm chamou a gente para fazer uma loja em Londres, que é uma loja que a intenção era conseguir construir agora um vocabulário que pudesse ser dado continuidade em todas o rollout das lojas, né? Um pouco mais sofisticado de acabamento. Aí a gente fez essa arara, que é uma arara cósmica de trança de fibra natural. E a gente fez esse painel de marchetaria com um artista que é o maior marcheteiro do Brasil, que é o Maxon, que é lá no Acre. Ele é um cara que é maravilhosa a história, porque ele estudou num mosteiro na Europa, acho que na Áustria. E ele tem uma oficina de marchetaria no Acre, em Cruzeiro do Sul, que assim é uma escola de marchetaria. Olha o nível, né, do detalhe, do trabalho da pessoa, um trabalho assim. A gente conhecia bastante por peças menores deles, e a gente combinou com ele esse jogo aí, de fazer esse desafio desse painel tão grande. Aqui é bloco de sururu que a gente usa. Os provadores a gente começou a fazer agora com a seda do Buriti. A gente desenhou esse tapete junto com uma indústria espanhola, com esse tapete de relevo, assim, bem artesanal também. E aí agora eu vou falar bem rapidinho, porque eu vou introduzir que o André vai falar mais da Taipa. A gente faz a Companhia Marítima, né? Essa é uma loja na Garcia Dávila, lá no Rio de Janeiro. E a gente faz, assim, o principal material desse projeto é a Taipa. A Companhia Marítima chamou a gente para fazer identidade e a gente adotou materiais naturais, como a identidade da marca, o mineral e a luz do sol, né? Uma marca de moda praia, tal. Então, o que é outdoor? Outdoor é a natureza. Então, como que a gente viabiliza essa ideia? A gente faz um exercício, a gente tem feito um pouco de exercício com um bloco de tijolo e fazendo uns cobogós assim artesanais, né? E aí a gente tem trabalhado com o André, né, da Taipau, que é um parceirão, assim, já desde vários projetos, a gente já trabalhou um tempão.
E a gente fez a taipa como a grande identidade das paredes, né, levando a terra para as paredes, caco de pedra no chão, né, e a textura para receber a luz do sol e a luz nos produtos, tentando o teto o mais limpo possível. Então, a questão da luz é uma coisa bem importante na marca. A taipa, né, que ela percorre todos os andares. Essa loja, assim, do ponto de vista da arquitetura, é uma arquitetura simples. Aqui são 2 paredes que seguram 2 lajes, né? Aí aqui a gente tem essa mesma loja na Vila Madalena, como para ver assim, em outro edifício, a mesma composição funciona. É uma loja inteira, né? Aqui a taipa ela é um bloco que é de serviço, né? Então ela abriga todos os provadores, acesso estoque, banheiro. Para fazer a gente aprendeu muito assim fazendo junto, né? Como que desenvolve da parte de tecnologia, e como que limpa. Como que faz esse rodapé para não passar a umidade do chão? Então, a gente vai aprendendo junto quando a gente trabalha a fazer coisas que daí não dá um problema de manutenção, porque você oferece essa tecnologia e dura, e vai rachar, como que limpa, e daí o chão, e daí sobe a umidade, e a cera, e a vassoura. Então, a arquitetura tem que resolver, né, esse detalhe. É isso. Obrigada, gente.